Olá, bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. E hoje, de novo, a gente falando de alimentação. E hoje talvez a gente vai estar falando ainda de alimentação, dietas, tudo isso, como que elas afetam não só o nosso corpo, mas a nossa mente, né, a nossa cabeça. Afinal de contas, a cabeça é parte do corpo, não é? E para conversar isso hoje, a gente está trazendo aqui o meu amigo de infância, Juan Pablo Roig, que ele é médico, pós-graduado em psiquiatria, sócio da clínica Greenwood. E vamos lá, tudo bem, Rompi? Tudo bem, Serginho? Grande prazer estar aqui com você, cara. Prazer meu e da rádio, eu acho que dos nossos ouvintes, trazer alguém aqui que tá nessa jornada igual a gente, dessa dieta carnívora, essa dieta talvez não só carnívora, mas a gente tá falando assim, bem baseada na alimentação animal, baseada em a gente talvez se livrar da dieta padrão americana, das coisas que fazem mal aí pro nosso organismo. E, queria primeiro que você se apresentasse pra gente aqui, pra quem não te conhece, eu te conheço já há muito tempo, obviamente, mas se apresentar pro nosso pessoal e explicar até como que você chegou nessa história da dieta carnívora, porque o meu entendimento é que médico, em geral, a gente até tem a visão, às vezes, daquele médico gordão te prescrevendo o que você tem que fazer para melhorar a tua saúde. Você fala assim, pô, esse cara não é nada saudável e tá me prescrevendo isso. E a gente escuta também o tempo inteiro que vários anos estudando medicina na faculdade, nas pós-graduações, nas residências, e no fundo os médicos muito pouco estudam de nutrição, né? Então como é que foi teu caminho para você chegar aqui na dieta carnívora e se apresenta aí pro pessoal, Rompe? Tá ok, obrigado aí pela oportunidade. Bom, eu sou o Dr. Juan Pablo Roig Albuquerque, eu sou médico, pós-graduado em psiquiatria pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Trabalho com dependências químicas há 13 anos, né? Eu sou diretor técnico da clínica Greenwood, uma clínica para internação e também a gente tem ambulatório, tudo mais especializado para o tratamento de dependências químicas, né? Então, pelo que vocês podem ver, parece que não tem nada a ver com a questão de dieta, né? Então, como é que eu vim parar aqui? É exatamente o que você falou, né, Sérgio? Você me conhece desde a infância, eu sempre fui um cara magrelo, tinha, eu era magro, esportista, tudo, né, e período de faculdade, olha que curioso, período de faculdade de medicina, né, onde eu tô aprendendo a cuidar da saúde dos outros, é onde eu comecei a engordar mais, né, comecei a engordar pra caramba, então muito estudo, alimentação com fast food e tudo, né, então, a gente acaba infelizmente fazendo e a gente acaba porque eu via isso no geral, né, eh, uma alimentação muito ruim na faculdade, mas não prestava atenção nisso, né. Fui ganhando peso, eh acabei depois que eu terminei a faculdade, eu fui para eu fiquei como médico 1 ano no exército, fui para a brigada paraquedista, fui voluntário, falei: "Não, quero saltar de paraquedas, tal". Assim, era um treinamento muito intenso, então ali comecei a perder peso, voltei a entrar na com um corpo mais de esportista, né, exercício todo dia, exercício pesado, né, e aí eu fui retomando um pouco a minha saúde, né. Terminou o período do exército, aí é aquele efeito sanfona, né, engordei o dobro. E aí ainda parei, comecei com muito trabalho, entrei para psiquiatria, né, fazendo pós-psiquiatria, dando plantão, muito trabalho, não tinha tempo para fazer exercício físico, acabei parando, comendo da forma que eu comia, mas sem o exercício físico, e aí comendo na rua, uma coisa que atrapalhou muito, eu trabalhei um tempo em ambulância, então a gente parava na hora que tinha, assim, liberou um período, para aí. A gente parava, né, então não tinha um horário definido, não tinha assim, tá com fome, não tá com fome, né, ficava naquela preocupação: "Não, eu preciso comer". Eh, e comia, geralmente parava num lugar que era barato, né, e que tivesse comida aquilo. Então, as grandes quantidades de comida.
E acabei conseguindo fazer uma obesidade importante, né? Cheguei a máximo foram 110 quilos, né? Eu preocupado com a parte cardíaca, mas ao mesmo tempo, não, vou tentar fazer uma dieta, mas aí, né, ia para meio que uma coisa meio low carb, vou segurar uma semana, tal, né? E como você falou, na faculdade de medicina, isso não é só na minha faculdade, né, não vou expor qual faculdade, mas assim, conversando com os colegas, eu vejo que assim, parte de nutrição na medicina não é o forte. A gente tem as matérias e tudo ali, mas assim, e até por culpa até dos próprios alunos, porque a gente, né, putz, nutrição, né, depois eu encaminho para o nutricionista, né, então o pessoal não presta muita atenção, e até porque, assim, o que eu tenho visto agora são alguns estudos muito ruins. Se eu tivesse prestado atenção na época da faculdade, eu ia falar: "Cara, esse estudo aqui não faz sentido", né. Mas na época de faculdade você vai deixando passar e tal, não presta muita atenção e vai focar em outras coisas, né, ver qual é a doença, qual é o medicamento que eu vou usar, o que que eu vou fazer, né, se tem que fazer alguma manobra, alguma coisa assim, e parte mais prática ali, sem pensar muito na prevenção, né. O que acontece, eu acabei entrando na área da dependência química, comecei a trabalhar e ver muito a importância da prevenção, né, porque, assim, a gente atende na dependência química, pacientes que passaram, às vezes, por vários profissionais, que são anos de uso. Quando vem um paciente para internar, em média, ele já tem problema com dependência química há 10 anos, e fica dando voltas, e não sei o que e tal, até que chega num ponto em que se define que é o fundo do poço, e aí, se interna, mas não tem muito um trabalho de prevenção, né, nem primária, secundária, é falha, né, aí já chega na internação que é a prevenção já terciária, né, eh, então é complicado. E aí, em paralelo à minha situação, que eu vi os pacientes, né, eu trabalhando parte de compulsão, tudo, e eu falava: "Cara, eu não consigo fazer a minha dieta, tem alguma coisa errada". Porque, assim, eu tô tentando baixar o peso, seguro a comida, não baixo, aí vinha, às vezes, no plantão, tinha uma sobremesa, comia um doce. "Ah, hoje eu não aguento, quer saber, trabalhei a semana inteira, vou comer um doce e tal". Eu falava: "Cara, tô com o mesmo comportamento dos pacientes, né". Perdão te interromper, mas nesse período a dieta que você tentava fazer era aquela, restrição calórica, vamos comer menos Exato, gordura, vamos comer mais vegetal, esse tipo de dieta que é o que a gente escuta 99% dos casos, correto? exato. Eu cortava um pouco eu já tirava um pouco os feed oils, né, os óleos de cozinha, porque eu sempre tive muita gastrite. E aí quando eu comia fritura, eu ficava muito mal. Então eu falava: "Putz, eu preciso tentar tirar um pouco, eh, comida de rua, né, e evitar ao máximo fritura". Então eu já tirava fritura, aí tirava, né, aí diminuía um pouco o carboidrato, que eu falava: "Ah, tá", né, os doces, né, então, cortar a sobremesa, mas aí não aguentava, aí: "Não, eu tenho o dia do lixo", aí eu deixava o dia do lixo, aí eu ia meio da minha cabeça, né. Eh, e aí o dia do lixo viravam 2 dias do lixo, 3 dias do lixo e aí vai. E assim, aí eu às vezes conseguia diminuir um pouco o peso, voltava a aumentar, né. E num exame de rotina, eu apareceram os hemangiomas, que são, né, é o tipo de tumor benigno que aparece no fígado, só tem que acompanhar, né. Só que aí eu comecei a acompanhar, e aí estava com a ferritina alta, obeso, então meu patologista falou: "Olha, você está com a ferritina alta, né, então corta ovo". Quantos ovos você come? Eu comia muito ovo. Eu já tinha visto que, assim, não, colesterol eu já
não me preocupava tanto, né? Já tinha visto alguns estudos que eu queria comer ovo, queria comer carne. Então, assim, eu já comia carne, mas comia todas as outras porcarias junto. Então, eu comia, se eu não me engano, eram uns 8 ovos por dia, se eu fazia o cálculo, entre tudo, tinha, fazia maionese caseira e tal. O cara, não, ó, corta ovo, tua ferritina tá alta. E a maionese caseira você fazia com azeite de oliva ou você fazia ainda com óleo de cozinha, como a Não, maioria das pessoas fazem? óleo de cozinha. Então, ali, seed oils na veia direto, né? Óleo vegetal na veia ali. Então, eu na veia. Eu não usava para fritar, mas tinha. Depois comecei a fazer maionese, aí ia, assim, overdose de esteroides, né? E aí o que que aconteceu? Aí, beleza, vou acompanhando, o cara, ó, tem que tirar o ovo, corta o ovo, diminui a quantidade de gordura, diminui a carne e tal, e nada, né? Eu ia acompanhando. Aí tinha visto um estudo de colesterol que eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar um mês comendo torresmo todo dia. Cara, e eu quero ver o que que vai acontecer. E realmente não mudou muito o colesterol. Aí quando eu fiz a ressonância magnética, eu vi que ainda estava gordura no fígado, só que não tinha aumentado muito, né? Tava ali se mantendo, né? Tava com 22% de gordura no fígado, e tal. E aí comecei a ver em questão de colesterol, comecei a achar um material ali de dieta carnívora. A minha mulher já tinha falado, que ela falou: "Ah, tem a dieta carnívora", tal. Eu falei: "Meu, você tá louca, isso daí, meu, você vai morrer, né, vai ter escorbuto, não tem vitamina C", e tal. Eu falei: "Cara, deixa eu dar uma olhada nisso daqui". Aí eu encontrei o estudo, né, eu encontrei uns vídeos, o Canberra e tal, e aí ele falando dos estudos, fui ler os estudos, e aí eu vi uns estudos pegando crianças, então assim, era com certeza uma esteatose hepática que não era alcoólica, né, e aí pegaram um grupo de crianças com dieta, né, ali, menos gorduras, não sei o quê, um grupo com a dieta cetogênica. E aí mostrando que que fizeram a dieta cetogênica sem os carboidratos e tal, tinham diminuído 10% a quantidade de gordura no fígado em um mês. Falei, pô, se os caras fizeram isso, deixa eu dar uma olhada nessa dieta carnívora, porque vai ser um pouco mais potente, né? E aí eu vou fazer, vou esperar um mês e faço a ressonância magnética, né? Aí eu comecei a dieta carnívora, principalmente por conta disso, que eu estava com a gordura no fígado, já me incomodava que não baixava. A gente não tem bons medicamentos para esteatose hepática, né, que é o termo técnico, gordura no fígado. Eh, Tem como controlar e tudo. Eu fiz a ressonância, comecei a dieta carnívora, fiz a ressonância em 45 dias, de 22% de gordura que eu tinha no fígado, tinha caído para 8%. E aí eu comecei a dar uma pesquisada, encontrar um monte de gente com a mesma situação. Aí comecei a encontrar a explicação no metabolismo, por que que isso estava acontecendo e tal. Eu falei, putz, cara, a vida inteira, faculdade, não questionei professor, não fui atrás de estudo, porque não era minha área também, né? E eu deixei passar como certo que, assim, se eu comer gordura, essa gordura vai para o fígado também, né? E não é isso que acontece. Só que eu comecei a ter um monte de outros benefícios com essa dieta. Então comecei a ficar mais focado, comecei a no começo não, no começo foi eu fiz no na paulada, né, então vou de uma dieta horrível direto para carnívora restrita ali total, eh, então tem aquela questão de ansiedade que piora no começo, né, dores de cabeça, tal. São 2 semanas, passou, comecei a me sentir muito bem. E aí, eu também tomava um antidepressivo, que eu tinha tentado tirar algumas vezes, nunca dava certo. Falei: "Cara, deixa eu tentar agora". E porque eu já estava mais de um ano tomando, né, então a gente sempre orienta que pelo menos um ano com antidepressivo antes de tentar tirar, alguma coisa assim. Cara, tirei e continuei bem, mas assim, era um bem que eu não estava há muitos anos.
muitos anos. Eu não me sentia tão bem assim. E a parte de foco melhorou muito, a ansiedade baixou, e aí eu comecei a estudar a parte da alimentação impactando na psiquiatria. Encontrei a Georgia Ede e acabei fazendo o curso com ela, que é uma psiquiatra eh, americana que trabalha com. Ela está formando, ela fala do metabolic psychiatry, né? Então, a psiquiatria metabólica e a psiquiatria nutricional, né? Então, porque assim, os alimentos, eles, o que a gente está comendo tem um monte de substâncias químicas que vão ser utilizadas para formar neurotransmissores. Então, assim, não é só uma medicação que vai mexer com os neurotransmissores, a nossa alimentação também. Ah, perfeito, perfeito. Essa é toda a trajetória. Mas é impressionante você falando, e até a história que a Georgia Ede conta também, é parecido com a tua experiência, com a minha experiência, no sentido, eu, eu fiz também quando, ah, quando eu ia ter minha primeira filha, então 8, quase 9 anos atrás, cara, eu comecei a ter dificuldade no esporte, eu não tinha problema de gordura, de estar gordo, nada, mas eu comecei a ter, eu tava chegando ali na virada dos 40 anos, ou no final dos 30, tava começando a ter problema com o esporte, daí eu falei, não, tem que tentar alguma coisa diferente. E acabei chegando por várias vias. Eu acabei chegando aqui via o Mark Sisson, lá atrás, e comecei a fazer isso nos primeiros dias. E o primeiro efeito que eu senti foi o efeito físico, né? Eu sentia o meu joelho, sentia minhas articulações depois de jogar uma partida longa de squash. Chegava à noite em casa e, cara, tava tudo não ultra dolorido, mas com certeza tava inflamado. Eu percebia que meu joelho existia, que meu tornozelo existia. E daí o que me pegou de surpresa, não que não tivesse nos livros, que não tivesse nas entrevistas que eu vi do próprio Mark Sisson e de outras pessoas na época, mas é todo esse efeito mental que tem que você tá falando. Eu gosto muito de ler e eu comecei a perceber, cara, eu consigo focar muito mais, eu consigo ler muito mais, eu tava conseguindo ler mais rápido, absorver melhor o que eu lia e o efeito mental foi gigantesco. A energia Aham. mental, não só a capacidade de cálculo, mas a capacidade de foco, a capacidade de ler. E na hora que você percebe isso, e acho que foi exatamente o que aconteceu com a Georgia Ede, né? Porque ela vai atrás da dieta que eu entendo lá 10, 12 anos atrás, em função de problemas físicos que ela tá tendo no começo dos 40 anos. E ela, como uma Sim. psiquiatra, sente todos esses efeitos e ela fala: cara, se eu tô sentindo todos esses efeitos, já pensou o que eu posso trazer para os meus pacientes? Daí ela começa a cavar mais nesse assunto, né, Romp? Exato, exato. Começa a casar, você começa a perceber o quanto a alimentação influencia no teu organismo, no teu, né, da parte física, a parte mental, tudo. E é interessante porque quando você começa a fazer uma dieta cetogênica, principalmente se você faz a carnívora, que é um tipo de dieta cetogênica, né? Sem dúvida. E bem restritiva, quando você começa a colocar os alimentos, você começa, "Ah, esse aqui eu tolero bem. Nossa, esse aqui, cara, não vai." Você sente. No dia seguinte, você sente que você não tá legal, né? Ou você tá mais cansado, ou com menos foco, ou atrapalha no sono, né? Então você começa a sentir os alimentos que o teu organismo tolera bem e os que não. Até a Georgia Ede é uma psiquiatra muito legal. Ela, putz, quem tem a oportunidade, é que assim, o curso dela é em inglês, então é bom falar inglês fluente, mas ela tem um curso e ela forma pessoal da saúde, não necessariamente médico, pode ser enfermeiro, pode ser nutricionista, né? E várias. Ela vai explicando além do que tem no livro dela, que é o Change Your Diet, Change Your Mind, né? Então, alguns medicamentos que têm interação com esse tipo de dietas, por exemplo, né? Então, não é todo medicamento. Isso foi bem legal, aprendi lá no curso. Tem alguns medicamentos que compensam o paciente, por exemplo, o paciente diabético. Tem alguns medicamentos que têm um perfil que não vai com dieta cetogênica e se aumenta o risco de uma cetoacidose diabética, por exemplo. Então, não, mas esse perfil de medicamentos é mais. Tem esses estudos, né? Então, tem bastante informação, é bem, bem bacana ali, né? E
Então, assim, é um curso que me agregou bastante coisa e até para ir procurando novos estudos, questionando, né? Não concordo com tudo, assim como outro cara que eu vejo muito, que ele tem muitas aulas gratuitas ali no YouTube, acho que vale a pena, e tem vários estudos que o cara trabalha em laboratório e tal, que é o Benjamin Bigman. Esse cara dá umas aulas fenomenais, né? Então, e também não precisa concordar com tudo que eles estão falando, isso que é o legal. Ah, putz, não concordo com isso, então eu vou procurar um estudo, vou ver e tal, né? É uma área que eu estou entrando de cabeça, porque realmente está fazendo diferença, inclusive com pacientes. Não comigo como uma experiência pessoal, mas com pacientes que eu vejo uma evolução gigantesca. É impressionante a gente ver, daí acho que você vai poder falar com mais propriedade ainda, ou com certeza você vai falar com mais propriedade que eu, mas você olha o crescimento que a gente tem de problemas, de doenças ditas mentais, psiquiátricas, que a gente vê as pessoas. Então, a Jordan Aid mesmo, ela coloca um dado no livro dela, que ela fala que a depressão nesses últimos 10 anos como um todo, ou catalogada pelo menos, ela tem crescido aí na casa de 20%, a cada 10 anos a gente tem mais pessoas com problema de depressão, e que é a doença, entre aspas, que as pessoas mais sofrem no mundo inteiro. A gente tem aí quase 350 milhões de pessoas no mundo sofrendo de depressão. E um número crescente, né? Ela fala o crescimento da demência, que a expectativa é que venha a triplicar o número da demência nas pessoas mais velhas que a gente tem. O suicídio, o número de crescimento de suicídio, principalmente entre pessoas jovens, nesses últimos anos. O Brasil vem batendo recorde com jovens, o Brasil vem batendo recordes, infelizmente. É triste. E daí o que ela traz pra gente, acho, ela ou muita gente que tá nesse caminho, é falar, pô, o que aconteceu nesses últimos 75 anos que ela tá falando? A gente tem uma mudança total da maneira com que a gente se alimenta no Ocidente, né? Vindo principalmente dos Estados Unidos, mas desdobrando pela Europa, desdobrando pro Brasil, pra América Latina como um todo, onde a gente deixou de comer as ditas comidas inteiras, comer a carne, ter a base da gordura animal como a base da gordura que a gente tem, e a gente foi para comidas ultraprocessadas, e nesse caso ela está falando principalmente assim, são os carboidratos em excesso ultraprocessados, e aí ela está incluindo inclusive o açúcar, né, Juan? E ela está fazendo principalmente a troca da gordura animal por essa gordura vegetal. Até ela é uma das pessoas que cunhou a expressão seed oils, né, nos Estados Unidos. Então, ela não, desculpa, ela não tem nada a ver com cunhar a expressão, mas ela utiliza a expressão também. Mas, e a gente vê esse desdobramento total, ela fala assim, pô, vamos investigar. O que será que a gente tem de diferente na nossa dieta que pode estar afetando o nosso cérebro? E daí ela traz, poxa, olha essa dieta nova que a gente tem, tá causando inflamação constante no corpo, tá causando oxidação o tempo inteiro. A questão da resistência de insulina, Juan, que eu queria que você falasse um pouco mais, que você foi algo que te afetou e afeta também até o cérebro das pessoas, uma desregulamentação hormonal e até esses antinutrientes, né, que tem em muitas comidas que as pessoas colocam. Então, Juan, se você pudesse discorrer um pouco aí desse ponto, por exemplo, talvez começar aí pela insulina, não sei. Sim, não, resistência à insulina é uma coisa, assim, importantíssima para tudo isso que você falou, né? Tanto que tem alguns neurologistas que falam que o Alzheimer seria uma diabetes tipo 3, né? A gente tem a diabetes tipo 1, que o pâncreas não produz a insulina, né? A diabetes tipo 2, que aí essa insulina ela não funciona, né? E agora se fala até numa diabetes tipo 3, porque está muito ligado a resistência à insulina está muito ligada a problemas neurológicos, né? Então, o que acontece? No cérebro, a gente tem que chama barreira hematoencefálica. Então, assim, nem tudo que está no sangue vai passar para dentro do cérebro, né? Então, a gente tem essa barreira que é como se fosse um filtro. Então, tanto que tem alguns medicamentos
a gente vê, ó, esse medicamento não passa a barreira hematoencefálica, né? Então ele não vai entrar ali no, no, no cérebro, vai ser filtrado por essa barreira, né? E o que que acontece? A insulina, ela funciona para internalizar a glicose. Na verdade, não só isso, tá? A insulina é um hormônio importantíssimo que serve para, basicamente, um hormônio de crescimento, né? Então, ele que decide se a gente vai estocar energia. Quando aumenta, né, a insulina, a gente começa a estocar energia, né? Ela ajuda a internalizar a glicose nas células, né? Então, ela faz a glicose entrar nas células para produzir energia. É, e o que que acontece? A insulina, então, essa insulina vai fazer com que a célula possa utilizar a glicose, né? E aí a gente tem a mitocôndria tudo formando energia. Na barreira hematoencefálica, ela quando começa a ter picos de insulina, a insulina começa a aumentar e ficar cronicamente aumentando, começa a ter uma resistência. Então, a insulina não vai conseguir entrar direito, passar a barreira hematoencefálica, né? O que que vai acontecer lá dentro, então, no cérebro? Vai ter glicose, a glicose vai passar, só que a célula não vai conseguir utilizar essa glicose, né? Então, é uma má utilização da glicose pelas células nervosas, né? Então, isso começou a se ver muito no Alzheimer. Não tem como afirmar, não, assim, e provavelmente não seja essa a causa, mas é uma coisa que está associada não só ao Alzheimer, como várias outras doenças que a gente, quando vai ver, tem uma resistência à insulina. Então, assim, as taxas são muito altas de resistência à insulina em pacientes que têm, por exemplo, Alzheimer, né? Então, é uma má utilização da glicose. Aonde que entram as dietas cetogênicas nisso? Você está com a dieta cetogênica, você está produzindo corpos cetônicos através da gordura, né, que está sendo utilizada para produzir energia, porque começa a baixar a glicose no sangue, né, tem níveis baixos de glicose, da insulina, e você começa a quebrar a gordura para produzir energia e produz os corpos cetônicos. Antes o pessoal tinha muito medo dos corpos cetônicos por conta de uma situação que se chama cetoacidose diabética. E isso é bom falar porque quando fala, não, vou entrar em cetose, as pessoas, mas cetose é tóxico, né? E não é. O nosso organismo ele é feito para entrar em cetose, né? É uma forma de energia muito mais eficiente. Então, esses corpos cetônicos estão sendo muito estudados agora em pacientes com déficit cognitivo. Por quê? Porque começa a melhorar a cognição, porque aquela glicose que não está funcionando bem ali na parte neurológica, nos neurônios, eles vão poder utilizar os corpos cetônicos, tá? Então, assim, as células nervosas, quando elas... o neurônio, ele precisa de glicose, o cérebro precisa de glicose para funcionar, tá? Sem glicose, ele não vai funcionar. Ele tem que ter a glicose. Agora, se tiver glicose e corpos cetônicos, ele vai preferir funcionar com glicose e corpos cetônicos. E quanto mais corpos cetônicos você oferece para o cérebro, mais ele vai utilizar. Porque é uma forma de energia muito mais limpa, assim, muito mais eficiente. Eu escutei uma analogia uma vez, perdão te cortar. Eu escutei uma analogia, o cara falando, se ele tá funcionando com a cetose, você tá utilizando uma gasolina de Fórmula 1. Enquanto o seu cérebro estiver operando com a glicose 100%, você tá com uma gasolina adulterada que você comprou num posto, que tem tudo misturado lá, Exato. e por isso que teu carro fica tossindo o tempo inteiro. Aham.
Exato, assim, é como se fosse, assim, a gás vai queimar para fazer energia, né, então com a glicose você vai estar jogando papel. Quando você coloca os corpos cetônicos, você está colocando lenha, então vai queimar de forma mais uniforme, mais tempo, vai ter uma duração maior, é muito mais eficiente, né, do que queimar, né, então, tem um monte de estudos que estão agora indo nessa linha. E assim, quando você tem essa resistência à insulina, você vai piorando uma série de, de questões ali neurológicas, né? Vai complicando toda a parte cognitiva, né? E não só isso, tem a parte da resistência à insulina e tem a parte do estresse oxidativo, da inflamação, tal, que aí entrariam as substâncias que vão, assim, a glicose está aumentada no cérebro, né? Se você tem picos de glicose, que ali a gente estava falando da insulina, agora eu vou falar da glicose, né? Então, vão lembrar, a insulina, ela faz com que a glicose entre nas células, ela tem uma resistência ali na barreira, a insulina não vai estar funcionando, não vai entrar a glicose direito na célula, só que aquele cérebro está mergulhado em glicose. Você vai aumentar a glicose no sangue, vai aumentar a glicose no cérebro, tá? É, e essa glicose vai começando a fazer lesão nas células. E aí você tem processo inflamatório, estresse oxidativo, isso vai mexer em toda a parte de produção de neurotransmissores, né? É, tem uma via que é a via quinorenina, que ela ali você produz algo, é que vai ficar muito técnico, vai ficar complicado, mas assim, neurotransmissores são as substâncias pelas quais os neurônios se comunicam, né? E passam mensagem. E aí tem uns que são excitatórios, né? Então é como se fosse um acelerador. Tem uns que são inibitórios, então são como um freio. Então, por exemplo, a via GABA, a GABAérgica, né? É uma via que vai pisar no freio. O que, por exemplo, mexe com essa via? O álcool, né? Então, ou um medicamento benzodiazepínico, que é o Rivotril, Frontal, esses daí. Eles vão ativar essa via e a pessoa fica mais lentificada, fica mais sedada. Por isso que eles têm um efeito depressor do sistema nervoso. Tem a via do glutamato, que é o contrário, né? Dá uma estimulada, fica acelerado. Quando você tem essas lesões, né, pelo aumento da glicose, começa a ter um processo inflamatório, você vai alterando essa via e começa a funcionar mais a via do glutamato, que é do acelerador, começa a liberar mais dopamina, você começa a liberar menos serotonina, começa a produzir menos serotonina, começa a produzir menos melatonina, diminui a produção do GABA. Então, assim, você acaba afetando ali a parte neurológica, estimulando mais o cérebro, atrapalhando a produção de neurotransmissores e, e isso, assim, tem vários estudos mostrando as alterações nessas vias e tudo, mas é impressionante que a gente vê realmente paciente que às vezes não está respondendo antidepressivo, né? Você muda de alimentação, tira carboidrato, diminui esses picos de insulina, tudo, e o cara começa a responder ao antidepressivo, né? Porque você está fazendo uma dieta que é mais calma para o teu cérebro. Você não vai ter um cérebro ali todo excitado e com alterações e tudo. Então, você vai trazendo uma calmaria para aquele cérebro e você vai tendo essas respostas. E eu imagino que os efeitos devem ser parecidos também com o distúrbio bipolar, né, Juan? Esse tipo de esquizofrenia. Sim, tanto que assim, transtorno bipolar, é que o pessoal muitas vezes não sabe o que que é transtorno bipolar. Acho que a pessoa, ele ficou mal-humorado de uma hora para outra, é bipolar. Não, não é isso, tá? O transtorno bipolar, a pessoa ela pode ter depressão,
e tem que ter em algum momento mania ou hipomania. O que é isso? É um estado de euforia, que a pessoa fica muito acelerada, pensamentos acelerados, começa a dormir pouco, começa a ficar com pensamentos de grandeza. Então, não, tudo vai dar certo, tudo maravilhoso, fica muito eufórico, né? E a gente sabe que tem a ver com essa via do glutamato também, né? Então, quando a gente faz uma dieta, isso é importante também. Eu já vi alguns seguidores, eu sou bipolar, fui fazer a dieta carnívora, tirei a medicação e entrei em, né, teve um cara que me escreveu isso, entrei em mania, né, que é esse estado de euforia. Falei, cara, primeira coisa, você não tinha que ter mexido na medicação, né? Outra coisa, você vai entrar nessa dieta, tem o risco de entrar em mania no início, porque você vai alterar, vai perder mais líquido, vai perder sódio, você está fazendo uma situação de estresse no teu organismo, se você vai de uma dieta para outra muito de repente. Então, assim, tem gente que prefere não colocar a carnívora de vez, por exemplo, que é uma dieta muito restritiva. Então, ir para uma paleolítica, cetogênica, depois carnívora, né? Eh, eu, dependendo do caso, assim, no meu caso, eu acho que para mim funcionou porque eu fui do 880, entendeu? E para quem é viciado em carboidrato, isso é uma coisa que, não pode falar que é viciado, que não existe ainda estudo comprovando dependência a carboidrato, mas eu posso falar que sim, porque tem trabalho com dependência química. Se eu trocar uma substância química pelo carboidrato em todos os critérios para transtorno por uso de substâncias, que tem no DSM-5, que é um livro que padroniza, né, os critérios para definir uma doença, vai ser a mesma coisa, né? Vai ter alteração na dopamina também, a via da recompensa, vai mexer em tudo isso daí com carboidrato, né? Que a gente tem no cérebro uma via de recompensa, que é uma via, é um sistema que, assim, por exemplo, fazer alguma coisa que vai perpetuar as espécies. Eu vou liberar mais dopamina, vou sentir prazer, eu vou querer repetir aquele comportamento. Então, assim, para procriar, né? Então, para eu me alimentar, eu vou liberar dopamina e eu vou querer fazer aquilo de novo. Só que quando coloca droga, quando tá com carboidrato, você começa a liberar grandes quantidades de dopamina e aí tem umas alterações em tudo isso aí que a pessoa fica meio que presa nisso, né? Então, tem toda essa questão até do vício dos carboidratos, né? Com certeza, Rua. E acho que o ponto que você tocou que é muito legal, e até que a Georgia aí fala bastante, ela fala, a, a gente não precisa ir 100% do tempo para dieta carnívora, né? Só da gente sair da dieta padrão, você já vai ter uma melhora de cara. E às vezes o primeiro passo é esse, como você está falando, é você ir para uma dieta paleolítica. E às vezes isso vai ser suficiente para resolver o problema da pessoa em questão. E se não for, a gente tem que dar um passo a mais. Você tem que ir para algo cetogênico. E se não funcionar ainda, ou está funcionando, mas não está funcionando da maneira que você queria os efeitos disso daqui, daí você tem que dar realmente o passo seguinte, que é você ir para a dieta carnívora. Mas um ponto que eu tenho levantado bastante o tempo inteiro para as pessoas é a diferença, como você falou, você foi do 8 para 80, mas entre o 8 e 80 tem um caminho para a gente percorrer para a maioria das pessoas. Elas podem ir de maneira gradual fazendo isso ou tem que ir de maneira agressiva. Depende de cada pessoa, né? Existe uma curva de como que você vai colocar essa dieta no tratamento e a mesma forma a retirada dos remédios, né, Juan? Ou o equilíbrio dos remédios com a alimentação. Também não é algo que você vai lá, a pessoa vai retirar o remédio de um dia para o outro porque ela começou a ser carnívora no dia seguinte. Não, não, e tem gente que não vai tirar a medicação, não tem que mexer. Antidepressivo é uma coisa muito complicada de mexer. Porque, assim, a pessoa que tem depressão, você voltar a ter uma depressão, tem o risco de vida até, porque pode vir ideação suicida, uma série de coisas. Então, assim, não tem que mexer. A gente mexe quando a gente vê que é um ou outro paciente. Às vezes a gente, assim,
a dieta ajuda muito. Tem pacientes que não respondem antidepressivo. Aí você passa, porque assim, não são. O antidepressivo não é assim, eu tô com uma depressão, vou tomar antidepressivo e 100% Perfeito. que eu saia da depressão, né? A eficácia vai para. Tem uns que tem 60% de eficácia, tem uns que tem 40, 50, né? Comparado com o placebo, os estudos mostram que o antidepressivo realmente tira a pessoa da depressão. Mas tem gente que não responde, às vezes você tenta 2, 3, né? Eu tenho paciente, às vezes, que faz o teste genético. Hoje existe uma forma de fazer um teste genético e ver quais substâncias, quais os antidepressivos que você vai metabolizar melhor, quais que você tem mais possibilidade de ter um efeito eh, positivo, quais que vão te dar mais efeitos colaterais. É um teste caro, mas às vezes o paciente não responde a nada, a gente faz esse teste, vê qual que é o perfil, e às vezes mesmo com o perfil genético dele, não está respondendo bem, né? É, e aí é importante ter outros armamentos. Perfeito. Não, eu ia falar que a pessoa estando metabolicamente saudável, eu acho que ela deve receber melhor todos esses medicamentos e todos esses tratamentos, né, Rop? Exato, e eu acho que algumas pessoas não chegariam à depressão se tivessem metabolicamente saudáveis, né. Então assim, a depressão uma coisa é a depressão, outra coisa é a tristeza. Então assim, perdi meu cachorro, perdi, né, alguém, terminei um relacionamento, né, vai ficar mal, vai entrar no luto, vai ficar triste, né. A depressão é uma intensidade muito maior, por um tempo maior, né, tem algumas alterações, às vezes até físicas, né, lentificação, alteração do apetite, do sono, tudo que se mantém por um tempo. Então, assim, é diferente você estar triste de você estar deprimido, né. Agora, com toda essa questão, eu acho que não é assim, nã não são 100% das depressões causadas pela alimentação, tá. Eu acho que tem o fator genético, tem tudo isso, né, pra que a gente estuda é que é uma doença biopsicossocial, então é o fator genético, é o fator ambiental, né, o teu entorno, né. Então não só a alimentação, mas eu acho que a alimentação, para algumas pessoas pode estar sim gerando a depressão, e aí você ajustando a alimentação, você tem uma resposta muito boa e às vezes não precisa nem de medicamento. Outras pessoas sim, então tem que ter uma boa avaliação ali. Agora isso que você falou, vem aumentando um monte de coisa, de transtornos psiquiátricos, né, a gente vê muito, autismo aumentando, explodindo, TDAH explodindo, né, depressão. Eh, Ao mesmo tempo, antes, tem gente que fala: "Ah, porque antes as pessoas não procuravam, ajuda", né, então procurar um psiquiatra é um tabu. Vai: "Ah, não, mas eu não sou maluco, tal", aí às vezes a família é contra, não chega a esse ponto, né, então já acham que é uma coisa muito grave procurar. E quem vai fazer o diagnóstico é o médico, né. E aí às vezes não chega nesse médico, só que no momento em que começou a virar, que agora assim, infelizmente eu vejo às vezes paciente querendo ter o diagnóstico. Ele já vem porque ele leu na internet: "Não, eu tenho TDAH, quero medicação", e não é assim que funciona, né. Então, assim, tem essa questão de que tem uma facilidade para ter, informação sobre as patologias, então as pessoas procurarem mais, algumas já começarem a se encaixar mais dentro dos critérios, porque leram e já vão meio que querendo forçar um diagnóstico, né. Só que ao mesmo tempo a gente está com uma sociedade cada vez mais artificial naquilo que a gente está comendo. Então assim, se você ontem eu estava no shopping e falei: "Cara, deixa eu ver aonde que dá para comer, um lugar que eu me sinta tranquilo, que vai ter um cardápio cheio de comida para alguém que é carnívoro". Cara, não É tem. difícil. Quando eu fui pedir pro cara no restaurante: "Ó, tira a salada, eu quero só a carne". "Não, mas tá", eu falei: "Cara, eu pago o valor com a salada, eu não quero a salada, eu quero só a carne".
Não, mas o cara achou que eu era um ET, né. E aí eu saí, fui ver, negócio de bala, negócio vendendo bolo, negócio vendendo sorvete, negócio vendendo milkshake, negócio o cheiro de baunilha pelo shopping, né, você sente o cheiro de comida tóxica. É impressionante isso. Eu vi umas estatísticas recentemente. Parece que nos Estados Unidos a gente já está em quase 2/3 da comida é comida processada, comida ultra processada, a gente está falando. Até alguns países da Europa, como por exemplo, até o Reino Unido, que também está indo de mal a pior em todos os aspectos possíveis, até nesse aspecto da comida já, o Reino Unido já está acima de 50% em comidas ultraprocessadas. E até países sabidos por comerem uma dieta saudável, baseada em animais, tudo isso daí, como França e Espanha, também já perto dos 20%, ou passando os 20%. Então a gente vê assim, uma mudança gigantesca. Eu acredito que os números do Brasil já devem estar aí, né, perto desses 50%, não sei, eu desconheço os números do Brasil, mas eu acho que deve ser bem altos. Mas, Rua, eu aproveito que você falou aqui que o cara do restaurante falando que você parecia um ET pedindo para retirar a salada, o molho da salada, que com certeza está feito com óleo de soja, todas essas coisas. Queria te fazer uma pergunta. Como que é a recepção que você tem disso dentro da comunidade médica, dentro da comunidade da psiquiatria em geral? Como é que é? Como que os médicos levam isso? Eu tenho dificuldade ainda. Eu fui fazer todos os exames ano passado, daí apareceu lá que o meu colesterol tava bem alto, como esperado, né? No caso, o meu triglicérides estava excelente, o meu HDL também estava excelente. Então, e daí o meu Body Mass lá Index, o Composition, eu falei assim, pô, eu tô perfeito, eu tô caindo no Lean Mass Hyper Responses, né? E eu fui conversar com meu Aham. médico não tinha ideia do que eu estava falando, não conseguia me dar nenhuma resposta da questão disso, mas eu queria saber como é que é o backlash que você escuta aí, em geral, da comunidade, tanto médica em geral, quanto do pessoal envolvido com a psiquiatria aí, que é o caminho, o teu dia a dia. Cara, excelente pergunta, muito legal essa pergunta. Eu, por exemplo, fui num congresso, há umas 2 semanas em Maceió, né, de dependência química. E tinha um monte de psiquiatras lá, tinha neurologista, tal, aí só que eu acho que o meu cartão de visita, porque muita gente me viu muito tempo atrás e me viu agora, e falou: "Cara, o que que você fez?", né. Porque agora eu tô magro, tô, né, fazendo exercício físico. Não, fala pro pessoal quantos quilos você perdeu aí no período de um ano, quantos quilos você perdeu, Rô? Eu comecei em janeiro a dieta carnívora e até agora a gente tá em novembro, chegando em dezembro aqui do ano, eh, perdi 33 quilos. Isso é a última vez que eu me pesei, já tem umas 2 semanas que eu não peso, mas assim, eu tinha perdido até um pouquinho mais, eu engordei 2 quilos que eu comecei a fazer exercício físico, acho que espero que seja tudo massa magra, né, não vou fazer uma bioimpedância agora para ver, mas assim, tô bem, né. Quem vê fala: "Nossa, esse cara", eu mostro a foto do ano passado para as pessoas, só, cara, não é possível, né. No meu Instagram eu tenho lá as fotos, se você quiser depois eu ponho, te mando umas fotos gordo, né. Você me viu gordo, né, então assim, quem viu falou: "Cara, o que que você fez?", né, então já quebra um pouco, porque a gente sabe na medicina, apesar de ter um movimento, não, e não sei o quê, mas, cara, a obesidade é falta de saúde, tá. Eu não tenho medo nenhum de falar isso, né, então a pessoa pode gostar, se sentir bem com o corpo que tá, mas se ela tá obesa, ela tá, né, em algum momento vai ter, resistência à insulina. A gente tá vendo muito na Índia, aumentou muito a obesidade infantil e eu estava vendo um estudo com assim, crianças com diabetes tipo 2, isso não existia, a gente não via criança com diabetes tipo 2. Era uma coisa do adulto. Agora a gente está começando a ver em crianças, né, então
Aí primeiro tinha esse cartão de visita, já vem, então já vem com menos pedra na mão. Eu, não, o que que você fez? Não, eu tô dieta. Não, mas isso é loucura, cara. Como é que você come só carne? Você vai ter deficiência de vitamina e tal. Eu falo, cara, né? Esse congresso foi, ó, tô desde janeiro. Desde janeiro? Aí desperta a curiosidade. Peraí, como é que esse cara tá desde janeiro, só comendo carne e não tá doente, não morreu, né? E não cai os dentes, não teve escorbuto, nada, né? Aí eu vou explicando e as pessoas. Aí o que que eu faço? Eu pego, cara, faz o seguinte, eu vou te mandar um monte de estudos, tal. Cara, eu encho o WhatsApp de estudos do cara, né? Ó, dá uma pesquisada, é legal. Putz, que interessante. Então, assim, por exemplo, nesse congresso, todo mundo que veio perguntar saiu muito interessado. Alguns falaram, putz, eu tô pensando em fazer, cara. Eu acho que você me dá uma ajuda. Não, lógico, te ajudo, tal. Então, assim, é um pessoal que fica muito interessado. Quando é um médico, é algum paciente que eu vejo que passa em alguma especialidade, me fala, ó, Juan, eu tô fazendo tal, tô preocupado com colesterol, dou uma olhada nos exames, não, tá tranquilo, mas ó, às vezes eu tenho que encaminhar para um especialista, né? Então tem, sei lá, tá com a tireoide muito alterada. Eu tive uma paciente, por exemplo, que tinham dado um suplemento de vitaminas e assim, estava em excesso, acabou alterando para a tireoide e tudo. Eu falei, olha, procura um profissional especialista né, ali uma endocrinologista e tal. E ela me mandou os áudios da endocrinologista falando que eu tinha que ser preso, que isso era cachorrada que estavam fazendo com ela, que não sei o que e tal, né? Então é complicado. Aí você pega, tem muita gente que está estudando agora. O problema é, assim, tem gente que acaba falando besteira, então queima as pessoas que estão indo nessa linha mais de suplementação ou de dieta, né? Então, no Brasil está crescendo muito a medicina integrativa funcional, né? Então, eles usam muito suplementos. É que eu não trabalho com isso porque eu uso a dieta, né? E tento tirar todos os suplementos, então, para mim, estão todos ali na carne, né? Mas tem um pessoal que está indo mais para medicina integrativa, né? E eles entendem melhor toda essa parte de dieta, parte de colesterol e tudo isso daí, né? Mas tem gente, né, falando besteira às vezes, aí vai na internet, fala alguma besteira, uma coisa que não tem base científica. Então, assim, eu sempre procuro dar uma boa estudada antes de falar alguma coisa para não falar uma besteira, né? E muito mais, assim, se o paciente falar: "Ah, isso aqui", se eu não sei, eu falo: "Cara, não sei, eu vou pesquisar, né? Eu vou dar uma olhada". Porque assim, de janeiro para cá, minha cabeça mudou totalmente na medicina, porque eu concordava com o que meu hepatologista falava, que eu tinha que diminuir a gordura, que eu tinha que. eh, eh, eu já orientei paciente: olha, você tem que tomar estatina, vai num cardiologista, teu colesterol tá alto, né? Então, assim, eu tinha essa mentalidade, até porque não era da minha área, é o que eu aprendi na faculdade, aprendi com os professores e não fui me aprofundar nos estudos em relação ao colesterol, né? Agora sim, agora eu estou indo mais a fundo, estou pegando, né, qual é o nível de colesterol, que tem menos mortalidade. É muito mais alto do que o que se preconiza para os pacientes. E o colesterol baixo aumentando mortalidade, né? Risco cardiovascular quando é um colesterol muito baixo, né? Então, tem todas essas coisas que a mídia também acaba influenciando na parte médica, porque, né, tem algumas informações científicas que vão vender matéria, outras não, né? Então, assim, quando é um paciente que vai para outra especialidade, que vai para outro médico, eu não sou muito bem recebido. Na verdade, eu sou xingado, né? Mas quando eu tô cara a cara ali com o médico, eu consigo conversar e eu consigo argumentar e o cara, putz, até que isso faz sentido e aí fica mais tranquila a coisa. Mas eu fiquei surpreso, nesse congresso o pessoal estava muito interessado, não estavam questionando. Tinha um professor de faculdade universitária lá, que é um neurologista,
top aqui no Brasil. Ele, putz, pô, eu não tinha pensado nisso, tal, aí, né, pediu até para eu mandar mais material para ele, né, então, assim, só que é fato, você vê a pessoa emagrecendo, você sabe que ela está mais saudável, né, não tem resistência à insulina, acaba com a esteatose, né, no meu caso, acabei com a resistência à insulina, acabei com a esteatose, eu estava hipertenso, não tô mais. Tenho agora 12/8 é hipertenso, então tem dias que eu seria considerado hipertenso, não 12 por sou, 8. né. É, então, assim, melhorou minha dermatite, minha gastrite, eu passei anos e anos, e aí, putz, a medicação faz mal também e tal, vou tentar aguentar sem medicação, acabou. Eu como carboidrato, volta em um dia. Um monte dessas coisas volta em um dia, e principalmente o vício, porque aí eu tenho fissura igual meus pacientes têm, vontade de comer doce, eu fico uma semana enlouquecido, eu, sim, tenho que me trancar dentro de casa. Agora, quando eu tô um tempo ali sem comer carboidrato, cara, eu posso ir numa pizzaria, sentar num rodízio de pizza e não comer e ficar tranquilo. Vai dar uma vontadezinha muito fraca. Agora, comer o carboidrato é uma fissura que você não aguenta. Se tiver comida na tua frente, você vai comer. Mas isso para algumas pessoas. No meu caso é assim. Eu tenho acompanhado pessoas que falam, tenho compulsão alimentar. Eu vejo que não, é compulsão a carboidrato. Tiro o carboidrato, meu, parei de pensar em comida, tô bem, e não sei o quê, e tarará. Volta o carboidrato, volta. Perfeito, perfeito, Juan. Não, o que a minha experiência, eu que entrei nessa um pouco antes que você, então eu via lá 8, 9 anos atrás, quando eu comecei esse caminho, cara, era muito mais difícil eu ter uma conversa com a pessoa normal e com o médico era quase impossível. Eu não encontrava nenhum médico que Aham. eu conseguisse ter essa conversa, né? Hoje em dia, ah, a gente vê muitos médicos, então, inclusive liderando esse movimento, pelo menos nos Estados Unidos, agora você aqui no Brasil. A gente vê lá o Sean Baker na frente do movimento, o Anthony Schaff, o Ken Berry que você falou, o Paul Saladino. Enquanto 10 anos atrás era um cara que era um esportista, o Mark Sisson um esportista que tinha interesse, que sabia ler estudos, que sabia tudo. Então, a gente começa a ver um pouco essa mudança e o outro que eu vi, Robert, quando eu comecei lá atrás, cara, era só homem. Só homem, só homem adulto. E hoje o que eu vejo é um movimento gigantesco com mulheres, né? Muitas delas vindo, chegando, Tem muitas mulheres. muitas mulheres entrando aqui, talvez nessa dieta. Eu vou falar carnívora, mas a gente pode pensar um guarda-chuva um pouco maior aí. E vindo para esse lado, em função, às vezes, da pílula, de fazer um desmame da pílula, parar de utilizar a pílula. As cetogênicas, né? As cetogênicas em geral, mas até a paleo mesmo, que muitas vezes não vai ser cetogênica, Sim. mas ela já vai ser um pouco low carb, né? Já é uma vitória. Então, hoje eu começo a ver isso e eu vejo uma conversa aberta de maneira geral, assim, não, crianças devem, e não só podem, como devem também seguir essas dietas para o desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento da saúde delas. E um outro que eu fico feliz de agora começar a escutar é assim, o velho também, por favor, os anciões, eles têm que fazer isso. Se está relacionado com Alzheimer, se está relacionado com demência, se está relacionado com fragilidade física, né? Se está relacionado com todos esses pontos, por que não trazer isso para os velhos também? Então, eu pelo menos tenho visto essa curva muito apontando para cima. Nos Estados Unidos, tem. Eu esqueci o nome do lugar, mas fizeram um residencial para idosos que eles podem ficar um mês. E eu vou procurar o nome, depois eu te passo. A Georgia Ede até estava mostrando isso no Instagram dela. É um pessoal que fez um residencial para idosos, pode ficar, eu acho que no máximo um mês, e eles ficam se alimentando de dieta cetogênica, e ali eles têm aula de cozinha, tudo com receitas cetogênicas. Então eles aprendem a fazer toda uma alimentação mais saudável, com Tá, isso é legal, hein? nutricionista, vai, aí eles cozinham juntos, eles interagem e tal, e passam um mês ali. Muito bacana esse trabalho, né? Então, assim, o pessoal mais velho está começando a aderir, né? É lógico, tem
Tem situações, veio o paciente, o cara infartou, stente, não sei o que tal, "Ah, eu quero começar a dieta igual você, porque eu quero emagrecer". Eu falei: "Cara, esquece, não vou te passar agora, você tem que ir aos poucos, você tem que ver e tem que ter acompanhamento com um cardiologista". Então vamos procurar algum que entenda um pouco dessa área, porque não dá, o cara que está infartado, tudo, vai ter um estresse, a hora que vai entrar na dieta, pode acabar morrendo, né. Então assim, não é também assim: "Ah, qualquer um, quero emagrecer, vou fazer a dieta". Você tem alguma condição clínica, você tem que procurar o médico, e isso é importante, o que você falou. Pô, estão aparecendo mais médicos que trabalham nessa área. Eu acho que a internet foi importantíssima nisso, porque isso é uma coisa que não vai muito para a mídia, mas a internet consegue mostrar, e ali eu peguei, porque assim, eu estou mostrando a experiência minha com 1 ano, você, a hora que eu fui falar com você, você falou: "Ô meu, tô há 4 anos já". Falei: "Caramba", né, eh, e a gente vê médicos nos Estados Unidos que estão há 7, 10 anos, uma dieta carnívora, né. Tem um psicólogo que é que faz a Lions Diet, o Ah, o Jordan Peterson. Jordan Peterson, né, ele começou pela história da filha dele e tal. O cara, se eu não me engano, tá há 10 anos, ele come, um corte de carne e água, né, e supostamente você morria se você fizesse isso. Até o Jordan Peterson é legal que a gente vê esse gradualismo, porque ele tinha muito problema de depressão, e a filha dele chegou aqui porque ela tinha muito problema de doenças autoimunes, né? Então ela nada resolvia para ela, nenhum remédio, então ela foi primeiro. Mas ele já fazia uma dieta, eu acho que ele tá há muito tempo numa dieta low carb, mas o que resolveu mais forte, pelo menos o que ele declara que resolveu os problemas dele de depressão de maneira mais forte, foi tirar a salada. Porque daí ele quase que. Ele Sim, já fazia uma dieta cetogênica, mas ainda com muitos verdes incluídos nessa dieta. E daí, quando ele retirou a salada, que daí até entra naquela ponto talvez dos antinutrientes que a gente encontra em algumas folhas, e algumas pessoas têm reações mais fortes que outra, foi onde ele achou. Então, o processo dele, embora ele esteja nesse processo há muito tempo, ele tá nessa posição que ele tá hoje há pouco tempo também, há 3, 4 anos, que ele foi fazendo sim. da escadinha, né? Então, primeiro ele foi para low carb, depois ele fez cetogênica, e depois ele seguindo a filha dele, ele falou: tá bom, então vou fazer o Lions Diet, que basicamente é só carne de ruminante, para o pessoal entender. Assim, não come nem carne de porco, nem carne de. É que a filha também foi eliminando. Então, acho que são caminhos que as pessoas podem fazer aí para chegar. E, Rop, daí a última pergunta é: ah, você falou a importância de a gente buscar um médico, principalmente quem está com algum problema muito sério, e não começar do zero, mas a gente tem uma dificuldade grande de achar um médico que entenda o que a gente está falando com relação a dietas cetogênicas, a dieta carnívora. Em geral, a gente tem uma resistência muito grande. Ah, a- Aonde que a pessoa consegue entender isso e encontrar essas soluções? Porque não é no livrinho do. Como que diz? Não é no livrinho do plano de saúde que você vai encontrar esse tipo de médico, né? O que que acontece, é o que eu falei, aqui no Brasil, pelo menos, né, você tem menos, assim, médico que trabalhe especificamente com dieta carnívora, não vai ter, né. Vou num médico de dieta carnívora, né, vai trabalhar com várias dietas, vai ver o que você precisa, o que que não precisa, tal. Até porque você não pode indicar, vou te indicar uma dieta carnívora, é até complicado você fazer isso, por conta da questão de estudos, porque, assim, a gente vê resultado, tudo, assim, eu não tenho ainda um estudo falando: "A dieta carnívora é 100% segura", né. Mas o paciente quer fazer, o que que acontece? O que eu sempre falo com o meu paciente: "Cara, você tem que confiar no teu médico. Se você não confiar em mim, você não tem que ter: 'Ai, não, porque eu vou chatear meu médico'". Cara, isso não existe. Você vai no teu médico, você não tem que estar preocupado se você vai: "Não, eu tenho que seguir, porque senão eu vou chatear ele". Você tem que seguir porque você confia, você acredita naquilo que tá sendo orientado e tal, né. E você tem que ter uma empatia, um bom vínculo com esse médico. Então, assim, eu acho que um médico que você chega, fala: "Ah, não, ó, o cara já te
te arrebenta, né? Por conta da tua dieta e nem ouve por que você está fazendo isso, acho que você não tem que voltar. O médico pode não concordar, tá? Eu tenho um cardiologista, eu passei num cardiologista que eu falei, bom, vou manter o colesterol elevado e tal, vamos lá, quero ver como é que está toda a minha parte cardíaca. E eu tenho um colega de turma que, quando eu falei que eu ia fazer a dieta carnívora, ele falou, meu, você tá louco, você vai morrer, não sei o quê, né? Passei lá, ele falou, ó, realmente eu nunca vi alguém eliminar tantos fatores de risco para infarto em tão pouco tempo. Porque assim, tinha passado um mês e meio da dieta, eu tinha perdido 10 quilos. Aí ele falou, cara, realmente é uma coisa para eu repensar aqui, né? Mas aí fica, não, mas aí teu colesterol, eu colocaria uma estatina, né? Coloca porque tal. Eu falei, olha, eu não vou colocar por conta disso, disso, disso. Em alguma situação, por exemplo, esse paciente meu que veio, infartei, eu falei, cara, não faz a carnívora agora, continua tomando estatina, não sou louco de tirar a estatina, o cara morre, né? Mas porque tem uma série de outras questões. Então, assim, eu acho que também não é assim, o pessoal fala, estatina ninguém precisaria tomar estatina. Eu acho que tem alguns casos que sim, que talvez vai ajudar, dependendo de como estão os estudos, né? Então, a pessoa que está inflamada, que está em não sei o que e tal, não se cuida, está mantendo o colesterol elevado, aí talvez ir para uns níveis que são os que nos estudos mostram que são, também não é um nível tão baixo, né? Mas esse médico, ele tá questionando comigo, tá me acompanhando, falou, ó, não sou a favor disso, mas vamos ver, né? Então, assim, eu confio no cara. Ele é um bom cardiologista, mas vai tentar ir. Só que assim, eu acho que eu não vou encontrar quase nenhum cardiologista no Brasil. Se eu for para os Estados Unidos, talvez o Veiga, mas aqui no Brasil, você ir num cardiologista com colesterol mais elevado, né? Aí você mostra o estudo, o Nick Norwich baixando com óleo. Eu falo, então, vou baixar com óleo, né? Não, o cara não vai, mas aí vai se você vai confiar no seu médico ou não. Mas, assim, o pessoal que está no Brasil mais para essa área é o pessoal da medicina integrativa. Tá, não, e acho que a dica que você deu também mesmo que o teu médico ainda não esteja no mesmo local que nós estamos, buscar, então, um médico que esteja aberto a entender o que você está fazendo, entender o caminho que está, e não simplesmente já fechar a porta de cara para essa conversa, porque acho que é um ponto que, como você está trazendo, assim, os resultados, pelo menos em termos anedóticos, eles são gigantescos. Né? A gente tem anedotas Uhum. e mais anedotas e mais anedotas. E a gente tem que lembrar que no final do dia, quando a gente está falando do Big Data nada mais é do que você colecionar várias anedotas e colocar todas elas juntas. Então, se isso não tem a validade, talvez, de algum estudo científico lá, um double blind, não sei o que, bababá, mas ele tem alguma validade já. Ele está mostrando algo pra gente que a gente tem que pesquisar mais. Acho que o ponto que você está levantando o tempo inteiro, que é 100% real, assim, a gente não tem todas as respostas, mas as respostas que estão aparecendo por enquanto, elas são positivas e estão apontando para esse lado. A gente tem que continuar o caminho aí dos estudos e fazendo. E um outro ponto que eu sempre escuto também o Ken Berry falando é, cara, veja como que você individualmente está se sentindo. Né? Ou seja, Uhum. veja, você está se sentindo bem com esse caminho, essa jornada que você está passando, igual eu e você nos sentimos muito bem na hora que a gente começou o processo. E particularmente Sim. pelas outras pessoas que eu conheço que entraram nesse caminho também. Então, talvez ninguém conhece melhor o nosso próprio corpo do que a gente, nós individualmente, né? Então, são caminhos aí, acho que, para seguir, Rob. Eu acho que um dos pontos que mais pega aqui no Brasil é a questão do colesterol. Acho que é o que mais pega com todos os médicos, né? Tanto que, assim, eu mesmo estudando tudo, falei, cara, vou passar no cardiologista e vou fazer, ele me pediu uma angiocoronariografia, uma angiografia de coronárias, né? Que aí consegue ver se está formando qualquer tipo de placa.
isso é o que estão fazendo num estudo, acompanhando as pessoas que estavam há 7 anos já não lembro se 4 ou 7 anos, acho que 7 anos, fazendo dieta cetogênica, né, e com colesterol LDL elevado. E eles viram que, assim, quando eles começaram o estudo, não tinha mais placas no grupo que estava com a dieta cetogênica e o colesterol alto do que as pessoas que estavam com o colesterol controlado. Eu falei: "Cara, vou fazer, o meu tá zerado, score de cálcio zerado". Eu até falei no Instagram, num vídeo que eu coloquei lá, falei: "Olha, se der alguma alteração, eu vou postar aqui. Se eu ver que eu tô correndo risco de vida, eu vou parar", né. Eu tenho, assim, tenho certeza pelo que eu tô vendo dos estudos, assim, só vamos supor que realmente o colesterol LDL aumente e tal. Cara, a obesidade aumenta muito mais o risco cardiovascular, então, de eu não estar, que eu estava pré-diabético, de eu não ser mais pré-diabético, já eliminei muito mais do meu risco cardiovascular do que o colesterol que está um pouco elevado. Então, assim, vou continuar. Tem a questão dos efeitos colaterais dos medicamentos, a longo prazo, tal, que eu não tô tomando, mas, assim, é uma decisão minha. O meu cardiologista, eh, orienta que eu tome isso, assim, eu tô pegando os estudos para ver que, assim, realmente os níveis que eu tô dentro do que tem menos mortalidade cardíaca, né. Perfeito, perfeito. Só para te finalizar, eu lembro esse ponto que você está falando o LDL alto e em alguns casos a pessoa que está metabolicamente não saudável acabar tomando uma estatina fazer sentido. Isso me lembra muito do trabalho que aquele dentista canadense que cresceu nos Estados Unidos, né, que fez nos anos 30 o Weston Price, que ele olha as populações dos esquimós ali no norte do Canadá, no Alasca, e ele vai ver os esquimós que estão vivendo só nas vilas deles, tal, todos têm a saúde perfeita e a arcada dentária perfeita, e eles estão comendo uma dieta basicamente 100% gordura animal e proteína animal. É isso que eles comem, porque no meio do Alasca você não Aham. vai criar nenhum vegetal lá, não encontra. Então é carne de foca, é peixe, algum outro tipo de animal que eles caçaram. E daí a gente vê as fotos, até no livro dele, é impressionante. Você vê as fotos daí dos esquimós que vão morar na cidade e começam a consumir o açúcar. E eles começam a consumir o açúcar refinado, os grãos refinados, né? A gente ainda está falando dos anos 30, então o caso de seed oils ainda era pequeno naquele momento, mas ele já começa, muito açúcar, muito carboidrato o tempo inteiro, e você vê a arcada dentária dessas pessoas, assim, tudo destruída, até as feições desses esquimós são pessoas que estão muito menos atrativas do ponto de vista de saúde, e um, um ponto que a gente tem falado é, cara, porque daí ele faz isso e todas as maneiras que o Ocidente, entre aspas, aprendeu a lidar com esse açúcar para os dentes, que é escovar o dente, fazer flúor, fazer não sei o quê, esse esquimó também não estava fazendo. Mas quando ele não está dependente desse açúcar, não tem essas coisas na alimentação dele, o fato dele não ter escovado o dente não afeta a saúde bocal dele, não sei como é que fala, da boca dele, né? E aqui, talvez, o uso da estatina também seja o mesmo caso, viu? Uma pessoa que está bucal, uma pessoa que está metabolicamente saudável, talvez, eu tô falando talvez aqui, eu não sou nem médico, talvez não seja o caminho para gente seguir, mas quem está totalmente destruído do ponto de vista metabólico, com todas as inflamações, com problema de resistência de insulina, com não sei o quê, talvez seja o único caminho desse cara evitar o problema maior. Então, por isso que acho que vale o ponto que você falou, Rodir. Cara, cada pessoa é um caso único, cada pessoa deve seguir isso com o seu médico, mas saber que tem outros caminhos para você cuidar da sua saúde como um todo, não só daquele problema pontual daquele segundo, né, Rob? Exato. Eu lembro um paciente que me procurou, falou: "Não, quero fazer dieta carnívora, vou perder de peso, quero parar a medicação, tal". O cara fuma pra caramba. Falei: "Não, cara, tira o cigarro". "Não, não vou parar de fumar". Falei: "Então você não vai tirar nenhum medicamento, você não vai tirar nada, você tá inflamando o teu organismo. Você pode emagrecer tudo, só que você continua com uma substância super, inflamatória, tóxica para o teu organismo". "Não, então, assim, não vai tirar o cigarro".
Aí, o cigarro eu não tiro a medicação, não. Aí esquece, né? Então, assim, cada caso é um caso. Daí esquece. Agora a pessoa tem que estar se sentindo bem. Perfeito, Juanpi. Cara, muito obrigado. Acho que já pegamos mais de uma hora tua aqui, passamos um pouquinho. E acho que com certeza a gente vai se falar muito mais. Ah, tranquilo. E, cara, muito obrigado. Acho que é um dos episódios mais legais que a gente já fez, até pro pessoal ver os efeitos que tem na cabeça também. Até como eu falei, fiz a piadinha no começo, a cabeça é parte do corpo, então óbvio que se teu corpo se sente bem, a cabeça também tem que ter algum tipo de efeito na cabeça, então esse tipo de dieta. E a gente tá falando não só na claridade para você pensar, mas inclusive nesses distúrbios psiquiátricos que as pessoas acabam tendo. Então, Juan, muito obrigado pelo trabalho que você está fazendo também aí nas mídias, divulgando tudo isso, divulgando tua experiência. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, até mais, pessoal.